Sejam bem-vindos ao 29º episódio do Folha Seca. O convidado de hoje é Tiago Lanho, ele que é diretor desportivo do Gil Vicente Futebol Clube e o mais jovem diretor desportivo da Primeira Liga. Tiago, bem-vindo. Pedro, boa tarde, muito obrigado pelo convite. É para mim um privilégio estar aqui em conversa contigo. Tive a oportunidade de ver o painel que tens entrevistado e obviamente são nomes marcantes do nosso futebol e para mim sinto-me obviamente orgulhoso também por fazer parte dele e daí o meu muito obrigado pelo convite para a participação. Ora, essa. Tu tiveste uma carreira curta como jogador, tendo a mesma acabado por terminar quando tinhas apenas 27 anos, devido a uma lesão na altura no joelho. Como é que sente um jogador que acaba por ser forçado a abandonar o seu sonho de uma forma, digamos, abrupta e depois de tantos anos em que imagino que tenhas moldado a tua cabeça e construído um bocadinho o teu sonho à volta dessa carreira de jogador profissional, como é que foi esse processo de moldares a tua cabeça e saberes que já não podias corresponder a essa ideia? Isso é muito difícil de encarar a realidade. Né? Quando isto aconteceu, quando eu tive que parar de jogar, foi um momento muito difícil da minha vida, se calhar o momento mais difícil da minha vida, porque retiraram-me aquilo que eu mais gostava, que era de jogar. Em termos de sonho, eu já estava numa fase com 27 anos em que percebia que já não ia atingir um nível muito alto, tinha essa consciência. Vinha fazendo o meu trajeto, a maior parte da entre Segunda Liga e Campeonato de Portugal, e tinha a noção que aos 27 anos já era muito difícil ir para um patamar superior. Em termos de sonho, eu já estava mais ou menos consciente e também me fui preparando ao longo da minha vida em termos académicos para ter um outro futuro, para poder ter aqui uma segunda, um plano B, digamos assim. E na altura em que me magoei, eu estava exatamente a iniciar também esse plano B. Eu tenho uma licenciatura numa área que não tem nada a ver com desporto, em engenharia, e estava também a iniciar esse plano B, porque a verdade é eu vinha de um contexto profissional difícil, eram anos em que era normal os clubes atrasarem os pagamentos, os meses eram muito longos, e isso fez-me pensar e nessa altura eu optei e disse, não, vou seguir aqui ter aqui um plano B, tenho aqui esta ferramenta que eu adquiri, e vou enverdar por aqui, pronto, e naquela altura em que eu magoei eu estava a pensar e estava a executar isso, em dividir o futebol com a engenharia. Veio uma lesão grave, bastante grave, que me impossibilitou de continuar a jogar e acabou por também aquele plano B que tinha iniciado há um mês e pouco e por água abaixo, ou seja, às vezes a gente faz planos para a nossa vida, mas tudo muito rapidamente muda. Não é? É bom a gente planear, mas às vezes a vida prega-nos estas rasteiras e nós temos que saber reagir. O perder o treino, os jogos, toda aquela rotina, isso foi muito difícil, foi a parte mais complicada para mim. Houve coisas que me marcaram ao longo daquela época. Na altura estava no Vizela, um ano que acabámos por, no final, subir de divisão, em curiosamente o treinador era o Ricardo Soares, com quem hoje trabalho novamente, e houve coisas marcantes que eu guardo e vou guardar para sempre, especialmente os meus colegas que acabaram por viver muito aquele sofrimento de alguém jovem ainda que é obrigado a deixar de jogar, porque é aquilo que eu mais gostava, era de jogar e é sem dúvida a melhor profissão do mundo. E tento passar isso hoje, dando umas funções diferentes, tento passar isso para os jogadores, porque às vezes tenho noção hoje de algumas coisas que na altura como jogador não tinha. Mas ao longo da tua carreira acabaste por ter muitos problemas com lesões? Sim, eu jovem destacava-me no meu distrito, em Viana do Castelo, acabava por me destacar. Tive uma lesão grave também, que eu partia a tíbia com 16 anos, e isso foi um retrocesso no meu processo, ainda por cima numa fase em que eu estava a desenvolver-me também, em termos de organismo, em termos de corpo, e foi um retrocesso grande.
ainda assim consegui chegar ao profissional, que era aquilo que eu ambicionava numa primeira instância, e depois, a partir daí, obviamente, viriam outros objetivos, mas consegui ainda atingir isso. Quando atingi o profissional, é verdade, eu acabei depois por ter... Eu hoje considero que foi sempre muito devido à lesão que eu tive quando eu tinha 16 anos, porque isto deixou repercussões grandes em mim. As formas de tratamento, a recuperação, não eram... Eu estava no clube da minha cidade, o Vianense, um clube humilde, que não tinha, obviamente, as melhores condições do mundo para fazer uma recuperação deste tipo, muito menos a um atleta da formação. E aquilo acabou por deixar algumas marcas para o futuro, algumas descompensações em termos de musculares, que depois acabei por ter sempre alguns problemas ao longo da carreira. Felizmente, a nível de joelhos, nunca tinha tido nada, até ter a lesão grave que tive. Fiz um arrancamento total da cartilagem, que me impossibilitou de continuar a jogar. Aliás, possibilitava-me continuar a jogar, sabendo que dali a 1 ou 2 anos teria mesmo que parar e teria que colocar uma prótese no joelho, e iria pôr em causa todo o meu futuro, e ainda jovem, avaliando o nível em que eu estava, decidi, porque o caminho também acho que qualquer pessoa decidiria assim, na minha posição, decidi deixar de jogar. Mas apenas também só para fechar aqui este capítulo das lesões, tu, de alguma forma, o facto de tu sentires também que se calhar eras dos jogadores mais afetados a esse capítulo, isso de alguma forma te deixava revoltado? O facto de sentires também que se calhar não estavas a ter a progressão de carreira que terias eventualmente se não fosse esse aspecto? Sim, todo jogador quer estar disponível sempre, quer treinar e quer estar apto para jogar. Se vamos tendo lesões, se temos uma lesão, já é um passo negativo, já é algo que nos deita abaixo, que emocionalmente nos deixa em baixo. Ver os colegas a trabalhar e nós não podemos trabalhar já é algo por si negativo. Sendo algo então que vai acontecendo por quase com alguma regularidade, ainda mais gera desconfiança também nas pessoas, gera desconfiança em nós mesmos, se realmente vamos ser capazes ou não de ultrapassar aquilo, se vamos andar a vida toda com lesões, se calhar não estamos preparados. Passa-nos muitas coisas pela cabeça. Eu fui tentando sempre dar a volta às situações, até que tive uma situação que não tinha como dar a volta, tive mesmo que parar. E depois como é que se desenrolou o processo subsequente? Ou seja, quando tiveste de parar, como é que encaraste a nova definição de objetivos? Já estava na tua cabeça enverdares pelo dirigismo desportivo? Como é que isso processou? Na altura, foi, como eu disse, foi o período mais difícil da minha vida e de algum desnorte, digamos assim, sem saber muito, acordar e pensar o que é que eu vou fazer, não é? Para onde é que eu me vou virar. Continuei, em termos de processo formativo, a tentar tirar algumas formações, quer na parte da engenharia. Na altura recordo-me, tirei uma licenciatura, não, um curso de técnico superior de higiene e segurança no trabalho, que estava associado à engenharia do ambiente, que foi a licenciatura que eu tirei. Ao mesmo tempo comecei também a ter alguma formação a nível desportivo, a nível do futebol em si. Tive um período de 6 meses sem saber muito bem por onde é que me ia seguir. Depois comecei a ver muitos jogos, a estar formação, futebol sénior, Campeonato de Portugal, Segunda Liga. Comecei a procurar aí também adquirir algum conhecimento e especialmente de jogadores, conhecer jogadores, quase criar aqui uma base de dados de jogadores para o futuro, até que, como andei sempre no meio do futebol e conheci muitas pessoas, e o meu irmão também, que é diretor executivo de Chaves hoje, e foi uma pessoa sempre ligada ao futebol e está ligada ao futebol, também conheci muita gente. Surge a oportunidade de ingressar no departamento de formação do Boa Vista, isto para a época 17-18, portanto aqui quase com um ano de interregno entre o deixar de jogar e a época 17-18. E foi assim, ingressei depois no Boa Vista,
comecei como secretário técnico na formação do Boa Vista. Depois tinha ali com o passar do tempo, na altura o presidente foi convidado pelo presidente, que hoje é presidente, Vítor Murta, na altura era presidente adjunto do presidente João Loureiro. Criei uma ligação forte com ele, com o passar do tempo, e houve um momento que já estava ali até bastante próximo do futebol profissional com ele convidava-me para estar mais presente, mas no final dessa época o Boa Vista vivia um período conturbado, de dificuldade, e no final dessa época depois surgiu o convite para vir para o Gil Vicente, num contexto totalmente diferente, e que eu acabei por aceitar, porque era muito desafiante para mim, era uma oportunidade ótima para mim também, para quem estava a começar a ter aqui um ano diferente, em que me pudesse também adaptar mais a um contexto de futebol profissional, e pareceu-me perfeito e acabei por aceitar. Sim, estás a falar também do contexto que era perfeito, porque o Gil também acabava por estar no Campeonato de Portugal, mas já com o acesso à Primeira Liga já assegurado, não é? Porque a promoção já era garantida. Eu também sobre isso também te queria falar sobre o seguinte. Nesse ano, o Gil não podia ganhar pontos, não é? Porque já estava, digamos que já tinha assegurada na Secretaria a subida, devido também ao caso Mateus, a uma reposição um bocadinho da decisão, digamos assim, que tinha no seu devido momento declarado a descida do Gil. Como é que foi esse desafio? Ou seja, como é que que tipo de medidas ou que tipo de ações é que vocês tomaram para manter também os jogadores motivados e sabendo que todos os pontos não contavam, nenhum ponto contava para a classificação? Foi um ano realmente atípico, não para o Gil Vicente, como acho que no futebol, até sequer mundial, não deve ter havido muitos casos destes, certamente, como uma equipa estar uma época inteira a competir sem pontos. O planeamento dessa época passou por criar uma equipa de jovens jogadores, que quisessem ter uma oportunidade de se mostrar e agarrarem uma oportunidade de ter depois uma continuidade na Primeira Liga. No fundo, fazer-lhes ver que o facto de eles estarem aqui, apesar de não valer pontos, o trabalho que eles iam desenvolvendo estava a ser avaliado por uma possível integração num clube de Primeira Liga. Foi muito por aí. Pegámos em jovens, obviamente o clube não ia também ter despesas muito avultadas, porque o campeonato não ia trazer nada em termos pontuais, a gente já sabia para onde é que ia, e foi muito por aí. Ao mesmo tempo, para além desses jogos que tivemos e para cumprir calendário, quase todas as semanas fizemos jogos com equipas da Liga, quer da segunda Liga, quer da Primeira Liga, uma forma também de os manter motivados, de lhes mostrar um nível superior, de eles competirem contra jogadores da Primeira Liga, da Segunda Liga, para nós, ao mesmo tempo, avaliarmos se eles poderiam ter capacidade de jogar a um nível superior, e também para eles, ao mesmo tempo, se testarem, se mostrarem, porque estavam sempre, obviamente, mais motivados, e isso acontece ainda hoje, e especialmente até na Taça de Portugal, é um caso em que verificamos isso, as equipas de escalão inferior, quando defrontam equipas de escalão superior, dão sempre mais um bocadinho, querem se mostrar, querem dar tudo para fazer ver que também têm capacidade de estar num nível superior, e foi um bocadinho por aí que fomos conduzindo as coisas. Por outro lado, havia no início dessa época também a intenção da criação de uma equipa sub-23 para a época seguinte, e esses mesmos jovens que estavam aqui, que não tivessem continuidade diretamente na equipa da Primeira Liga, poderiam ter uma continuidade na equipa sub-23. Acabou por não acontecer, por conjugação de fatores, alguma falha de comunicação em termos por parte da Federação, e também, bem da verdade, a um determinado momento achámos que talvez fosse mesmo melhor a gente não avançar por questões de infraestruturas do clube, que precisa também crescer nesse sentido, para estar mais preparado e para ter outras condições de trabalho, especialmente para uma equipa sub-23 que já trabalha num registro muito, muito profissional, que tem que competir em relva natural. Portanto, ali na parte final, já bem próximo do início da época, até achámos melhor não insistir na criação,
e esperar por um momento mais oportuno em que o clube se reestruturasse, especialmente, como eu disse, em termos de condições físicas, para depois aí poder dar o passo seguinte à criação do Sub-23. Mas a motivação do plantel partiu sempre muito por aí, sabendo que não era fácil levar os miúdos para um jogo, que sabiam que os pontos não valiam e que eles estivessem motivados, mas é de ressalvar que se fez uma época regular, sempre com muita entrega por parte dos atletas, por parte também do Mister Nandinho, que estava cá nesse ano, e que também teve esse fator, que conseguiu também manter os jogadores ligados durante a época toda. E a verdade é que o Gil, mesmo que os pontos contassem, teria conseguido acesso à segunda liga, não é? Porque, na verdade, os pontos conseguidos em campo equivaleriam a um segundo lugar e, portanto, acabaram vocês por Sim. fazer bem esse trabalho. Sim, fizemos, mas é algo que não nos agarramos muito, porque depois o contexto, com o passar do tempo, as equipas, se na fase inicial eles ainda encaravam, ainda vinham com a equipa toda, na máxima força, a partir de um determinado momento as equipas também, contra o Gil Vicente, começaram a fazer alguma gestão, porque nos plantéis não são muito extensos. Tínhamos outra coisa que acontecia, que era que os cartões valiam. Apesar dos pontos não valerem, os cartões valiam, e a acumulação de amarelos e expulsões e castigos no jogo contra o Gil Vicente contavam, então as equipas começaram também a jogar com isso, portanto, desvirtuou ali um bocadinho a realidade da classificação, mas nós fizemos o nosso trabalho e percebemos também o outro lado. Se calhar, se estivéssemos do outro lado, faríamos exatamente a mesma coisa. Claro. Vou-te fazer aqui também uma questão que já adivinha um bocadinho a resposta, mas ainda assim gostava de colocar esta questão, que é, neste momento, esta questão aplica-se mais à atualidade, com o Gil na Primeira Liga, do que propriamente quando o Gil estava no Campeonato de Portugal. Em nenhum momento da tua carreira, breve até ao momento, mas nunca sentiste que o facto de tu não teres chegado a alcançar o patamar de Primeira Liga, que os jogadores tenham encarado um determinado tipo de feedback que lhes tenhas passado, ou uma determinada decisão que lhes tenhas comunicado, que eles tenham tido um tipo de reação que se calhar teriam de uma forma diferente caso tu tivesses atingido na altura outro tipo de patamares? Quanto a isso, eu considero que as competências não se avaliam, obviamente, pelo trajeto que tivemos noutra função. Entendo o que me estás a perguntar e pondo-me um bocadinho no papel do jogador, isso pode, numa fase inicial, acontecer. Ou se compararmos, eu ter um tipo de abordagem com o jogador e eu ter uma receptividade diferente da que tenho para alguém que jogou e que tem um passado e que é reconhecido. Entendo que numa fase inicial isso pode pesar de forma diferente, digamos assim, ter um peso superior a alguém que passou na Primeira Liga, que é conhecido, que foi internacional, ou que jogou noutro tipo de equipas. Entendo. Com o passar do tempo, com a relação a crescer, a confiança a crescer, penso que isso se ultrapassa e acabam por perceber que o futebol acaba por ser funciona como um todo, né? E não há aqui muita diferença entre o jogar numa Primeira Liga ou não ter jogado. Depois passa aqui um bocadinho para a parte de competência e para aquilo que cada um de nós também tem a capacidade de retirar do futebol. Porque o futebol, nós enquanto jogadores, seja em que nível for, dá-nos vivências muito grandes, dá-nos aspectos que muitas vezes o jogador nem valoriza, mas se pensarmos um bocadinho, nós temos uma capacidade de nos relacionar com diferentes culturas, com pessoas da África, da América do Sul, dos 4 cantos do mundo, e lidamos com 20 e tal pessoas diferentes praticamente todos os anos. E temos uma capacidade de adaptação a isso grande, ou grande parte de nós tem essa capacidade, e são coisas que nem nos apercebemos. E são também essas coisas que nos dão valências para o futuro e também de fazer perceber melhor que há culturas que são diferentes e que têm práticas diferentes, têm hábitos diferentes. Claro. Ou seja, depois nós temos que ter a capacidade também de interpretar isso e saber respeitar isso.
Claro, claro. Não, não, eu estou completamente de acordo e acho que seja um jogador que tenha jogado em campeonatos de patamares mais baixos ou inclusivamente pessoas que não tenham tido passado em concreto como jogador de futebol, eu acho que o importante é de facto a competência. Ainda assim, queria-te ouvir também a tua opinião, porque estando aí dentro e sendo diretor desportivo, gostava também de beber um bocadinho do que era a tua experiência. E tu, na altura de identificares a maior dificuldade que já sentiste até agora, ao longo da tua estadia no Gil, tu já referiste a constituição de uma equipa desde o zero, não é? Porque, no fundo, com a passagem do Gil então para a Primeira Liga, obviamente que vocês tiveram de reformular a equipa. E é como dizes, não é? Quer dizer, vocês não tinham uma base, não existiam líderes no balneário e, portanto, a criação do tal grupo coeso, envolvido com o projeto, acabou por colocar-vos um enorme desafio. Como é que se desenrolou exatamente a constituição dessa equipa? Porque, por aquilo que sei que foi também muito um trabalho conjunto entre ti e o Dito, mas gostava que aprofundasses todo esse processo. Olha, foram muitas horas, quer minhas, quer do Dito, trabalhámos sempre em conjunto os dois, a partir de um determinado momento, e perdemos muito tempo. Perdemos, não, ganhámos muito tempo, foi em trabalho, não considero que isso seja uma perda. Tivemos deslocações ao Brasil, na altura, para ver jogadores, para ver jogos, para acompanhar, porque considerámos que era um mercado que seria mais fácil para nós contratarmos e dado também o histórico de jogadores brasileiros que se conseguem se ingrar em Portugal e obviamente tem uma quantidade muito grande de escolha e portanto virámos um bocadinho para o mercado brasileiro. E já A agora, nossa desculpa, ideia... só para fazer este Sim, parênteses, desculpa, Tiago, como é que vocês filtraram os jogadores? Que campeonatos é que vocês decidiram ver exatamente e como é que fizeram esse filtro? nós Porque há vimos muitos, não é? sim, na altura falando no Brasil, nós ficámos muito no Campeonato Paulista, ou seja, por questões óbvias, é um dos clubes, o Campeonato Paulista é aquele campeonato estadual que tem um bocadinho mais de capacidade financeira, ou seja, à partida consegue ter valores melhores que os outros estaduais e o nível competitivo é realmente superior em relação aos outros campeonatos estaduais. Não podíamos esperar para um campeonato brasileiro, porque começaria muito mais tarde e ficaria muito em cima, nem nós temos a capacidade de competir com os valores que pagam numa Série A no Brasil. Não tínhamos, sinceramente, e muitos clubes de Série B também não tínhamos essa capacidade. Mas pronto, procurámos algumas soluções, acabámos também por ver outros jogadores que não eram, obviamente, do Campeonato Paulista, porque vieram vários que não eram do Campeonato Paulista. Analisámos muito, fizemos muito um trabalho de SAPA que nos tirou muito tempo para essa avaliação dos jogadores. A nossa ideia, como eu ia dizer há pouco, de início, era nós criarmos uma base grande de jogadores que conhecessem o campeonato português. Esta era a nossa ideia inicial. E depois trazer alguns do Brasil, pronto, para acrescentar valor, mas queríamos ter uma base boa de jogadores que conhecessem, porque nós não tínhamos ninguém. Mas isso foi uma dificuldade tremenda. Praticamente ninguém, quis aceitar o projeto do Gil Vicente. Não pelas pessoas, não considero que fosse por isso, mas porque não acreditavam. O Gil Vicente não tinha uma grande capacidade financeira para contratar, ou seja, que é obviamente um dos fatores principais na contratação, não tinha, ia formar uma equipa totalmente nova. Os jogadores que falava connosco e até ficava com a ideia, mas até pode ser porreiro, eles parecem gente boa e tal, mas depois falavam com mais 2 ou 3 colegas, normal, e as pessoas que os aconselham, os agentes, a resposta seria sempre, não te metas ali, não, porque aquilo... e a realidade é esta, eu sei que 90% das pessoas, ou até mais, considerava que o Gil Vicente ia descer divisão, logo à partida era o Gil Vicente e mais um. E isso foi uma dificuldade muito, muito grande, muito, muito grande. Abordámos vários jogadores com conhecimento daquilo que nós queríamos, dentro daquilo que nós queríamos, mas que não aceitaram. Preferiram outros projetos, preferiram esperar, pronto, não quiseram. Com a chegada do Mr. Vítor Oliveira, acabámos por conseguir o Romano Fernandes, que
que se mantém hoje aqui, é o nosso capitão, e foi preponderante. Também o Soares e o Sandro Wimmer eram 3 jogadores que o Mister conhecia bem e que eles conheciam bem o Mister, e também considero que a partir daí o nível de confiança no nosso projeto cresceu com a vinda do Mister Vítor Oliveira. Mas mesmo assim não houve aqui esses 3 jogadores vieram, conheciam muito bem o Mister, e também, pronto, para eles também acabou por ser uma boa oportunidade. O Ruben Fernandes, alguém diferente, já vinha com um projeto de Primeira Liga, e se não viesse para o Gil Vicente, acredito que teria outros projetos da Primeira Liga. O Soares e o Santos estavam na Segunda Liga e viram aqui uma boa oportunidade de dar um salto para a Primeira Liga, já numa idade até avançada na carreira deles, e trabalharem com alguém que eles conheciam perfeitamente, deu-lhes essa confiança para eles virem. Os outros jogadores nós acabamos por contratar, ficaram, é de ressalvar que ficaram, e indo de encontro àquilo que eu estava a dizer há pouco, ficaram 4 jogadores do Campeonato de Portugal, que tinham estado connosco no Campeonato de Portugal no ano anterior, tiveram essa oportunidade porque a mereceram, conquistaram-na, e depois contratámos muito no mercado brasileiro, é verdade. A um determinado momento, porque nós também não podíamos ter só jogadores brasileiros, conseguimos virar aqui um bocadinho para outros mercados. Muitos jogadores que nos foram apresentados por agentes, como acho que é perceptível, não é? Os agentes fazem esse trabalho, enviam os jogadores, enviavam para mim, para o Dito, a gente ia analisando, e acabámos também por trazer os jogadores de um mercado um pouco diferente, como foi o Nagy da Argélia, como foi o Kraev da Bulgária, o Kraev veio da Dinamarca, é búlgaro, mas veio da Dinamarca do Midtjylland, em que o Midtjylland estava à procura de uma solução para o Kraev, para que pudesse jogar com regularidade, e nós acabámos por aceitar de bom grado. Não tivemos grandes restrições a nível de empréstimos, porque o que nós queríamos era ter o plantel o mais forte possível dentro das nossas condições, para que nos pudéssemos manter na Primeira Liga, porque esse era o objetivo único do Gil Vicente para a época 19-20. E daí acabámos por ter 10 jogadores emprestados, não sendo esse o modelo que queremos seguir, mas foi o modelo que nos permitiu criar um plantel competitivo e que pudesse permanecer na Primeira Liga. Privilegiaram a parte esportiva, não é? Mesmo que isso implicasse ter algum jogador emprestado. Sim, acabámos por ter ao longo da época 10 empréstimos, que é bastante, mas a nossa única preocupação foi a parte esportiva, foi conseguirmos corresponder à parte esportiva, porque era difícil. Hoje, para quem olha para trás, o Gil Vicente fez uma época tranquila e parece que foi uma época fácil, mas o projeto à partida era muito, muito difícil. E daí a nossa preocupação única era a parte desportiva, era o clube manter-se, porque isso ia ser vital para as épocas subsequentes. E daí os empréstimos não pusemos qualquer restrição, tivemos sempre aqui muita abertura para qualquer tipo de situações. Nós queríamos era gente que nos viesse ajudar com vontade, e o Mr. Vítor Oliveira veio um bocadinho também com a parte do desafio de se desafiar a ele mesmo em termos de carreira, e para nós foi uma ajuda tremenda. Claro, não, e o próprio Mr. Vítor Oliveira vem no enquadramento daquilo que referias, não é? Ou seja, vocês precisavam também de um treinador que historicamente tivesse resultados imediatos, não é verdade? Acaba por ser isso também. Sim, nós precisávamos de um treinador que tivesse uma liderança muito forte, porque nós íamos juntar, e juntámos 25 ou 26 jogadores novos, ainda por cima com pouco conhecimento do Campeonato Português, como tinha a nossa equipa. Nós tínhamos o Ruben Fernandes com um trajeto de Primeira Liga, o Clodo Gonçalves tinha duas épocas no Tondela, da Primeira Liga, o Sandro e o Soares com passagem esporádica na Primeira Liga. Tudo o resto ninguém conhecia, ninguém tinha jogado na Primeira Liga. Grande parte dos atletas tinham jogado ou na Segunda Liga Portuguesa ou então vieram de fora. E nós precisávamos de ter alguém que tivesse uma capacidade de agregação rápida do grupo. E para isso a liderança seria importantíssima. O Mr. Vítor Oliveira encaixou como uma luva nesse projeto, e as coisas felizmente correram da forma como pensámos. Rapidamente conseguimos construir um grupo,
O Mister às vezes brincava que até ao final de 6 semanas os jogadores ainda não sabiam o nome uns dos outros, porque eram todos novos no clube e veio um de cada canto. Tinham de fazer como, E, como no primeiro dia de aulas e ter o nome em cima da sua parte do balneário. quase que era preciso isso, mas isso é verdade, aconteceu porque os jogadores, ninguém tinha jogado junto, eram todos um de uma parte, outro de outra, e aconteceu vir na primeira fase, obviamente, mesmo para o Mister não deve ter sido muito fácil, porque havia muitos jogadores que eu nunca tinha visto, né? Conheceu-os depois quando começámos a trabalhar na época, mas eram jogadores também novos para ele e também passou por esse dilema, mas felizmente a gente conseguiu ultrapassar e na altura tivemos uma entrada excepcional, né, que a gente venceu o Porto na primeira jornada. No entanto, esse foi um jogo de motivação completamente extra, não é? Aqueles jogos que os jogadores se motivam mais, aquilo que eu há pouco ainda falava, daquela motivação quando se defronta uma equipa que consideramos superior, ou seja, logo aumenta aqui os índices de motivação, de concentração, e a equipa transcendeu-se nesse jogo e venceu, mas depois tivemos ali um período também complicado, que foi um bocadinho também fruto desse desconhecimento, dessa criação de grupo, dessa aquisição de processos, esse trabalho também do Mister Vítor Oliveira, que demora o seu tempo, porque os jogadores eram todos novos e as coisas não acontecem de um dia para o outro. Claro. E depois as coisas acabaram por engatar e desenrolaram com tranquilidade até ao fim. Tu tens ideia no verão que antecedeu o regresso do Gil à Primeira Liga, de qual é que foi mais ou menos a proporção de atletas que rejeitaram a vossa proposta? A proporção? No sentido, sei lá, 80% dos atletas o com quem falar? número... Não tem de ser o número exato, claro. Ok, não sei precisar, mas foram bastantes. Cá em Portugal, falando de cá em Portugal, é quase 100% porque quase ninguém aceitou vir. Mas se formos falar de proporção dos jogadores que abordamos, quase ninguém, tirando o Ruben Fernandes, que aceitou, os outros quase ninguém aceitou vir. Os jogadores estavam na primeira liga e que acabaram o contrato, mas pronto, acabaram por e felizmente alguns este ano já vieram quase que bater à porta do Gil Vicente. O que é um ótimo sinal. É um ótimo sinal, mas é perceptível, é compreensível da parte deles. Eu nunca vou julgar alguém porque não quis vir para o Gil Vicente naquele ano. Claro. Colocando-se na pele do jogador, percebe as decisões. Não era aquilo que queríamos, mas entendemos. Da mesma forma que percebemos que este ano foi diferente, porque também o Gil Vicente foi conquistando essa credibilidade e isto com o tempo é que se vai adquirindo. E acaba por depois também ser uma mensagem que vai passando, porque os jogadores hoje falam uns com os outros. Se nós abordarmos um jogador fora do seio do Gil Vicente, esse jogador vai querer informar-se e vai falar com colegas que estiveram aqui, e essa mensagem positiva que nós queremos deixar e tentamos, depois vai pesar na decisão do jogador. E é um bocadinho por aí. E até que ponto é que a componente mental dos atletas dessa tal equipa é que pesou no seu recrutamento? Pesou muito. Tivemos muito cuidado em filtrar muito bem essa informação, não só daquilo que vimos, mas a informação de caráter pessoal do jogador. Mental, sim, que fossem jogadores que quisessem se ingrar, que quisessem aparecer com a ambição de ir mais além, mas ao mesmo tempo tivemos uma preocupação muito grande com o caráter do atleta no balneário. Serem elementos que se preocupassem muito com o grupo e que percebessem que o individual, se o grupo corresse bem, o individual acabava por vir ao de cima. Porque, como eu disse há pouco, ao juntar os 25 jogadores novos, não tendo um núcleo no balneário, não existia, né? Na época anterior ficaram 4 miúdos, mas não tem o peso de balneário. Não existindo um núcleo que tivesse essa confiança de saber que tens ali um núcleo no balneário forte, que segura e que resolve muitos problemas que surgem. Tivemos de ter muito cuidado na contratação no que toca à parte pessoal. E para perceber isso melhor, não podemos correr o risco de trazer
um ou dois jogadores que fossem capazes de estabilizar rapidamente o grupo, porque o grupo não existia, não é? Ou seja, se tiveres um ou dois jogadores que te vêm desestabilizar, rapidamente vão angariar ali mais 4 ou 5 com eles e aquilo já começa muito mal. Ou seja, tivemos muita preocupação com isso, de não ter nenhum elemento que pudesse desestabilizar, porque o importante é que nós conseguimos criar um grupo. E como não tínhamos ninguém para suportar, pronto, também tivemos a preocupação de sempre estar muito próximos para não deixar isso acontecer. Mas foi um cuidado que tivemos e acho que vai. E nesse trabalho de avaliar essa componente mental, vocês centraram-se mais em informações que tinham, de pessoas que já tivessem trabalhado com o atleta, mais também nos indicadores corporais que os atletas iam mostrando ao longo das partidas observadas, ou em ambos? Como é que foi feito esse trabalho? Um pouco tudo. Fomos, obviamente, na avaliação que fizemos, há alguns comportamentos às vezes que nos deixam a pensar e que retiramos informações a partir daí. Informações, isso fomos buscar de ex-colegas, de ex-treinadores, fomos buscar até entrevistas dos jogadores, que hoje em dia conseguimos ter algum acesso fácil em plataformas online, de entrevistas dos jogadores, portanto basta a gente procurar um pouco, e tivemos esse cuidado de até às vezes ver que às vezes nas entrevistas dá para perceber um pouco daquilo que é o jogador, de onde é que ele quer ir, do que é que ele pretende. Nós tivemos, e houve jogadores, é verdade, houve jogadores que nós, ao ver uma entrevista, pá, este jogador não, isto vai-nos trazer problemas. Aconteceu alguns casos até que a gente escrevia, né, no Google para buscar, e depois era o jogador envolvido num tiroteio, foi detido, quando acontecer isso, e a gente já vai, não, isto não queremos nada disto, joga bem, joga muito, mas não, é um problema que não queremos ter logo à partida. A menos que quisessem abrir uma parte no merchandising de venda de armas, não é tão interessante. Mas aconteceu, é verdade, aconteceu. Tu estavas a referir também a questão das entrevistas e pronto, e as próprias redes sociais, não é? Imagino que vocês também tenham aprofundado um bocadinho a atividade dos atletas. Sim. É algo que também procuramos, quer no passado e hoje continuamos a fazê-lo. Claro. Ter alguma preocupação com aquilo porque passam-nos mensagens a partir dali. Acho que temos de ter essa capacidade de conseguir olhar para ali e analisar. Não podemos, obviamente, criar alguma ideia definitiva para aquilo que se vê, mas algumas coisas, alguns indicadores que conseguimos retirar das redes sociais. Claro. Não, eu devo dizer que a construção de uma equipa de raiz deve ser um processo completamente apaixonante. Aliás, aqui também no episódio que já tive aqui com o Pedro Alves, também falámos da constituição do Sub-23 do Estoril, e imagino que seja mesmo muito trabalhoso, mas deve ser um processo completamente apaixonante, como dizia. Tentando focarmos agora também em ações concretas. Nesse ano de regresso do Gil, pronto, tinha ingredientes muito específicos, não é? Mas atualmente, o que é que achas que a cidade, o que é que vocês tentam de fazer de diferente para que um atleta escolha o Gil Vicente e não outro clube do mesmo patamar desportivo e financeiro? Eu não sei se diferente, porque acredito que há muita gente a trabalhar bem em Portugal, não é? E nós queremos ir para um caminho de seriedade para com os atletas, de nunca entrarmos num caminho de ilusão de tu vens para aqui e a seguir vais ser vendido. O jogador tem que ter essa expectativa, ok? Nós podemos mostrar que esse caminho é possível, que lhe vamos dar todas as condições para isso, ok? Mas que grande parte do trabalho depende dele. Isso, nós nisso somos muito claros com os jogadores, porque não os enganamos, né? E acho que isto é fundamental. Claro que há jogadores que se calhar se lhe dermos aqui mais qualquer coisa, eles ficam mais perto de vir para o Gil, mas não é esse o caminho. Eu quero ser correto com os jogadores, não quero que à frente uma pontinha deles dizer, enganaste-me porque disseste-me que era isto e não foi nada disto. Não, a gente é correto, tenta passar uma imagem boa do clube. O clube é um clube sério, é um clube cumpridor, é um clube que, dentro das possibilidades que tem, dá todas as condições aos atletas.
tentámos aqui, tentámos e conseguimos fazer, dar um apoio grande ao atleta fora do trabalho. Se o atleta tem um problema em casa, se o atleta precisa quando chegam especialmente, precisam de comprar um carro, ou precisam de encontrar um apartamento, precisam de comprar mobília, precisam de uma televisão, precisam de não sei o quê. A gente dá um apoio muito grande nisso. Temos pessoas aqui no clube que se dedicam a isso, estão dedicadas praticamente à questão logística que envolve os atletas. E acho que isso, eles têm processos de legalização, no caso dos estrangeiros, para desenvolver, e nós tiramos essa preocupação do atleta para que eles se sintam o melhor possível. E eu acho que esta forma de trabalhar, era aquilo que eu estava a dizer há pouco, esta forma de trabalhar vai dar algumas garantias, vai tornar o trabalho mais fácil no futuro. Por aquilo que eu estava a dizer. O jogador é abordado, pode gostar das pessoas, pode sentir confiança nas pessoas, mas a seguir vai tirar informações. Não me adianta nada eu estar aqui a falar com um jogador neste momento, por exemplo, anda para o Gil e tal, vais para aqui, vais para lá, a gente vai-te vender, temos muito scout, temos não sei o quê. E a seguir o jogador acaba a conversa comigo e está a ligar a um colega e o colega dizer-lhe, também me disseram isso, e depois fui dispensado, não sei o quê. Portanto, isso não vale. Ou seja, acho que o caminho é este. A gente passa esta imagem, executamos isto que eu estou a dizer, somos sérios, tentamos passar a realidade para o jogador, porque à frente isto vai-nos dar mais valias. O jogador a mesma conversa que eu estava a ter agora, o jogador sai do pé de mim e vai ligar para o outro e o outro diz, clube top, tranquilo, bom para trabalhar, boa gente, não falta nada. Claro. Sim. Porque o jogador não toma decisões naquele momento, não é? Pode ficar mais próximo de tomá-las, mas não toma numa primeira abordagem, ele vai tirar informações. E essas informações têm que ser positivas. E para isso temos que fazer um trabalho sério. Claro, não, e eu diria que esse trabalho sério é mesmo fundamental, Tiago, até porque, quanto a mim, existe uma faixa de clubes bastante grande em que a decisão entre o jogador escolher um determinado clube ou outro, tendo em conta que são objetivos muito semelhantes, por vezes, na Primeira Liga, ou seja, porque são poucos aqueles clubes que declaradamente competem pela Europa, ou que existe uma grande faixa de clubes em que o objetivo é mais a manutenção. E, portanto, tem um grande peso o facto de tu, como jogador, saberes que vais para um clube sério, cumpridor, que respeita aos compromissos. Eu acho que isso é totalmente. Inclusivamente, acho que isso também foi aqui a chave um bocadinho do sucesso do Passos aqui há uns anos atrás, não é? Quando teve prestações acima da média. Sim, sem dúvida. É porque isto pesa nas decisões dos atletas. No futuro, nós temos as repercussões daquilo que estamos a fazer no momento. Claro. E o Passo aconteceu realmente isso. Na altura conseguiu até juntar ali um grupo de jogadores muito interessante, mas também o conseguiu. O acesso às eliminatórias da Champions. É verdade. Mas também o conseguiu e os jogadores também aceitaram ir para lá porque sabiam que estavam a lidar com um clube sério, cumpridor, que provavelmente nestes aspectos também extra-futebol também trata bem os jogadores, portanto, os jogadores são acarinhados, portanto, o jogador gosta de estar onde se sente bem, onde é acarinhado, onde as pessoas gostam que ele esteja. Claro. Isso são coisas que se vai ganhando. E nós aqui temos uma cidade também que nos ajuda, as pessoas gostam de futebol, reconhecem os jogadores de Gil, tratam bem os jogadores de Gil, o jogador sente-se realmente acarinhado. Nós temos praticamente todos os jogadores a viver aqui em Barcelos ou muito nas proximidades de Barcelos, não temos jogadores de longe. Isso faz com que eles também vivam mais e estejam mais por dentro e também sintam mais esse carinho por parte das pessoas de Barcelos que gostam do futebol e gostam muito de Gil Vicente e gostam dos jogadores de Gil. Claro. E uma vez também regressado então ao primeiro escalão do futebol nacional, o objetivo do Gil acaba por ser consolidar-se na Primeira Liga, não é? Como referias. Tu, inclusivamente, já tiveste a oportunidade de referir que para que o clube possa almejar objetivos mais ambiciosos, seria também necessário aqui alguma melhoria das infraestruturas. Que tipo de melhoria a esse nível é que tu achas que o clube deveria necessitar para lutar por outros objetivos? Sim, as infraestruturas que falo de condições de treino,
melhores, mais centralizadas, digamos assim. Nós, atualmente, a equipa profissional treina maioritariamente no antigo estádio, o estádio do Rio Novo, que fica a 5 minutos daqui, que tem boas condições, a relva é boa para treinar, portanto, nesse aspecto nós não nos podemos queixar, mas considero que para darmos um passo seguinte o clube precisa de crescer a nível de infraestruturas, de construção de campos, de ter mais condições, portanto, há a perspectiva aqui de crescerem aqui nas imediações do estádio, numa fase inicial mais 2 campos, um deles relva natural, outro sintético, mas nós temos um campo relva natural aqui adjacente ao estádio, vai-nos permitir, obviamente as condições são melhores, fica tudo muito mais centralizado. Nós temos boas condições de trabalho, de ginásio, de sala de refeições, de sala de observação, temos aqui muita coisa. No estádio nós estamos bem estruturados, mas o clube em si, olhando de uma forma mais global, e até especialmente para a parte da formação, o clube precisa de ter a formação mais centralizada, porque neste momento não tem. A formação do Gil Vicente vive um pouco... Neste momento não existe, infelizmente, com a pandemia, mas se existisse, e como estava na época passada, tem uma equipa a treinar num campo, numa freguesia, tem outra equipa e os júniores a treinar noutro, os iniciados noutro, ou seja, tudo muito... Não há uma centralização, não há uma criação de identidade do clube, e para o clube isso é fundamental, e obviamente nós no futuro vamos querer também ser um clube que tira proveito da sua formação, que hoje em dia não é, mas dentro das condições que existem são feitos ótimos trabalhos. Nós não podemos recriminar as pessoas que vêm fazendo os trabalhos, porque os trabalhos têm sido bons, mas falta mais, não é? Porque depois a concorrência também é forte. Temos aqui ao lado o Braga, que está numa dimensão totalmente superior, não tem comparação, mas temos Rio Ave, temos Passos Ferreira, pronto, que já têm esse tipo de condições que o Gil Vicente ainda não tem, ficou um bocadinho para trás nesse aspecto e precisa de adquirir essas condições para se aproximar novamente desses clubes, que têm todas as condições o Gil Vicente para isso, mas precisa desse crescimento a nível de formação. Em termos de trabalho profissional, ter o campo aqui, ter as condições todas centralizadas é preferível do que estar a fazer uma deslocação, sair de autocarro para ir treinar e voltar. Não é o ideal, não é que estejamos mal, ok, porque é próximo, mas a nível de infraestruturas e especialmente aquilo que eu falava há pouco da criação do Sub-23, em que tens de ter um relevado natural, a equipa tem que treinar num relevado natural e tem que jogar num relevado natural. E o Gil Vicente neste momento não tem condições para isso. Mas então o adepto do Gil poderá esperar nos próximos anos, próximos tempos, um aumento de condições a nível de infraestruturas de treino? Sim. Esperamos que sim, é algo que vem sendo articulado também com a Câmara Municipal de Barcelos, uma vez que os terrenos também aqui adjacentes são municipais, e isso tudo leva aqui um protocolo, digamos assim, diferente de desenvolvimento, de concursos públicos, pronto, mas as coisas estão a andar nesse sentido, felizmente, e esperamos para breve ter essas condições e que lá está. Depois é um fator, é mais um fator positivo até para a contratação dos jogadores, tu apresentares aqui umas condições de trabalho melhores, não é? Tudo soma, não é? Na hora de falar com os jogadores. Tu, entrando agora na reta final da nossa conversa, tu no final da temporada passada tiveste a oportunidade também de referir que as contratações apresentam um grau de dificuldade acrescido comparativamente às renovações, visto que neste último caso os jogadores já conhecem o clube e, portanto, a missão acaba por ser um pouco facilitada. No entanto, obviamente, como sabemos, isso apenas acontece quando a experiência do atleta é positiva, não é? Porque, caso contrário, tornar-se ainda mais difícil do que uma contratação. E eu fazia-te uma pergunta então semelhante daquela que te fiz há pouco, mas agora focada na experiência contínua dos atletas. Que tipo de ações, que tipo de medidas é que vocês procuram levar a cabo para que um jogador se decida pela renovação e pela continuidade no clube? Como é que vocês olham para esse aspecto? Olha, eu refiro isso por um motivo simples, não é? O jogador que está aqui, especialmente aqueles que vêm de fora, e
que as coisas lhe correm bem, não é? E daí nós queremos renovar com eles também, porque as coisas estão que ele está a corresponder. Começa-se a perceber também que existem outros mercados que financeiramente são muito melhores. E que o facto de eles poderem sair livres, que é uma grande vantagem para eles. E daí eu dizer que a renovação muitas vezes não é fácil, porque nós temos de ter consciência, estamos em Portugal, temos uma grande capacidade de trabalho a nível de futebol e de descobrir talento e de criar, mas depois não ter, e financeiramente nós não conseguimos competir com ligas secundárias de grandes países europeus, como da Espanha, como da Itália, estou a falar de segundas ligas, que é uma realidade totalmente diferente, que nem sequer não é comparável. E depois, já para não falar de mercados alternativos, como Arábias e como Ásia, e por aí fora, que a diferença é abismal. E o jogador também vai se apercebendo nisso. Nós aqui temos uma grande vantagem, que é a visibilidade que damos ao atleta para esses mercados, para essas ligas. É muito grande essa visibilidade. E o jogador, se as coisas estão a correr bem, também é normal que também vá sentindo algumas abordagens. E quando se sente essas abordagens e percebe que lhes estão a falar de uma realidade totalmente diferente em termos salariais, para ganhar 5, 6 vezes mais com facilidade, claro que o jogador a partir daí vai ser muito difícil renovar, porque a parte financeira acaba por pesar, não podemos negar isso. Não é? É tudo muito bonito, temos um discurso bom e o clube é bom, é cumpridor, não sei o quê, mas depois o jogador quer mais, quer receber mais, é normal. Carreiras curtas. Sim, exatamente. Quando eu digo que parte da renovação se torna complicado, torna-se por aí, porque se queremos renovar é porque o jogador está bem, e se o jogador está bem, acaba também por haver aqui alguns zoom à volta dele e algumas coisas que lhe chegam e que eu percebo que pode vir a ganhar muito mais dinheiro do que na realidade o jogador tem capacidade para pagar. Daí a renovação ser diferente. Nós podemos insistir e ter os nossos argumentos e fazer ver, pronto, que alguns são sempre dentro daquele ponto de partida que eu referi, de não andarmos aqui com muitas ilusões, e de fazer ver ao jogador que por um motivo ou outro, já aconteceu aqui, haver jogadores com uma proposta para ir para a Arábia, por exemplo. Mas é um jogador, chegou a acontecer, o jogador tinha 24 anos. É? E aí o jogador, pronto, obviamente financeiramente era muito melhor para ele, mas também depende um bocadinho do jogador. Ou o jogador olha só para a parte financeira e vai, ou o jogador olha para a parte desportiva, e aí nós também tivemos um papel importante de fazer ver, tens 24 anos, não é o melhor passo para a tua carreira, tens capacidade para outro tipo de coisas, para outro patamar, que não ir para uma Arábia com 24 anos. A Arábia é bom, mas tu tens capacidade para mais, para fazer uma carreira totalmente diferente e vais ter tempo de ir para a Arábia. Quando tiveres 28 ou 29 ou 30, que se calhar aí já podes perceber melhor onde é que tu estás e onde é que tu podes chegar, e aí se calhar é mais fácil, porque pronto, financeiramente não tem comparação. Mas depois depende também aqui um bocadinho daqueles que são os objetivos do jogador e que são as prioridades do jogador e o que ele quer para a carreira dele. Claro. Pronto, e são coisas que nós tentamos elucidar, porque também a experiência vai nos dando isso, mas depois é uma decisão do atleta. Não é? Claro. Obviamente nós tentamos focar naquilo que queremos, neste caso queremos a continuidade do jogador, mas não fugindo, não estando aqui com ilusões e não fugindo daquilo que é a realidade e que é realmente a nossa opinião. E dependerá, inclusivamente, não apenas dos objetivos desportivos e das ambições desportivas do atleta na Europa, mas até, inclusivamente, daquilo que o atleta pensa que consegue aguentar, não é? Uma coisa é o atleta chegar a um país, a um mercado como a Arábia e estar lá dos seus 32 aos 35, 3 anos, e outra coisa é sair com 24 anos, se calhar aí o atleta também coloca os dedos na consciência e pensa, será que eu quero estar 10 ou 15 anos num desses mercados? E aí se calhar também acaba por ser um pouco mais fácil convencê-lo, não é? Sim, é o que eu estava a dizer, depende muito do atleta. Claro que momentaneamente, para o presente, para essa Arábia vai receber mais e é isto que eu fico logo que vem à cabeça, é logo isso, é a parte financeira. Mas depois o jogador pode ter a ambição de eu quero jogar na Liga dos Campeões.
Se queres jogar na Liga dos Campeões e aos 24 mais para a Arábia, estás muito mais longe desse teu objetivo. Claro. Isso que tu estás a dizer é importante. Eu não acho que o jogador pense que vai passar lá a carreira toda, mas é importante nós, da nossa parte, fazermos perceber do que é que ele pode encontrar, de situações negativas que podem acontecer, de legislação que é diferente do que aquela que regulamenta aqui o futebol europeu. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que às vezes, pronto, também há agentes e agentes, não é? E alguns agentes não focam apenas naquilo que é mais importante para eles e não naquilo que é importante e que é fundamental para o jogador. E alguns agentes acabam por ocultar às vezes algumas coisas que são fundamentais e que nós tentamos elucidar o jogador de tudo aquilo que pode acontecer, porque estamos fartos de ouvir histórias que acontecem noutros países e que são negativas para o futebol e para os jogadores em si e acabam por pôr muitas vezes em causa até a carreira e o futuro do jogador. Mas estás a pensar mais em salários em atraso ou estás a pensar em que tipo de situações? Aconteceu muita coisa já, não é? Salários em atraso, sei lá, por exemplo, se falarmos até em países europeus de um campeonato de dimensão inferior, já ouvi muita coisa da boca dos jogadores que lhes aconteceu, não é? De termos, fazem um contrato de 3 anos, tudo muito bem, mas chegam lá e ao final do primeiro mês ou segundo já não agrada, e sentarem numa mesa e ter um presidente com uma pistola pousada em cima da mesa e 2 seguranças ao lado. E ele tem que rescindir para ir embora. Isso foi contado por alguém que lhe aconteceu isto, num país na Europa. São coisas que acontecem e se calhar acontecem com mais regularidade. E este tipo de situações num determinado tipo de países do que aqui em Portugal, acredito que não aconteça, não é? E França e Espanha, portanto, estamos a falar de um nível pronto, de cultural superior em que isto não acontece, mais evoluir. Mas acontece isto, não é? Acontece tudo um pouco. Há muitas histórias e há jogadores que partilharam já muitas histórias, até publicamente, daquilo que lhes aconteceu, de eles cortarem a luz em casa, de porem a polícia atrás deles, de os prenderem. Tipo, há pouco tempo vi uma entrevista de um jogador que esteve, não sei se nos Emirados ou no Qatar, em que lhe aconteceu isso. A polícia andava sempre atrás dele até que prendeu e passou 2 noites na esquadra, preso, detido. Tipo, ou seja, é preciso pensar muito bem, porque são culturas totalmente diferentes e pode acontecer tudo, não é? Pode as coisas correr muito bem, e obviamente que isto não acontece a toda a gente, e ainda bem, mas depois há situações que, pronto, convém avaliar as situações para ver o que é que pode ou não acontecer e o que é benéfico ou não. Claro. Finalmente, para fechar a nossa conversa, que livro, filme, documentário ou série gostarias de recomendar a quem nos ouve? Olha, documentário eu aconselhava a ver, existem vários e é de alguém que nos deixou ontem no dia Armando Maradona, que acho que nos transporta, marcou não apenas uma geração, marcou várias gerações. Foi alguém totalmente diferente, totalmente livre. Aquilo é futebol em estado puro. Diego Armando Maradona é futebol em estado puro. E acho que há vários documentários até sobre a vida dele, em que acho que nos faz bem ver, e para as gerações agora, e eu não tive a felicidade de ver em loco o Diego Armando Maradona, nem acompanhar o seu trajeto, mesmo através da televisão. Lembro-me vagamente da peripécia em 94 no Mundial, quando ele é excluído do Mundial, mas já vi tudo o que tinha para ver do Diego Armando Maradona e acho que é alguém que marcou o futebol e ontem foi um dia muito triste. Fiquei muito triste com a notícia que é alguém que nunca devia morrer, devia estar sempre presente. Portanto, para quem gosta de futebol e quem é amante, eu não era o melhor profissional, mas é alguém que marcou de uma forma única o futebol mundial. Portanto, acho que se puder aconselhar a ver, vejam tudo o Maradona, porque era alguém muito diferente. Sim. De todo o resto. E que nos marcou agora a todos. Identifico-me completamente com aquilo que estás a dizer. Quem ama futebol é impossível não ter ficado muito triste com isso.
Ficou, certamente ficou. Quem ama e quem gosta do jogo ficou. E como eu disse, não é pelo profissionalismo dele, que não foi, todos sabemos, o melhor profissional, mas é alguém que é o futebol em estado puro e respirava futebol e aquilo era alguém sem grandes compromissos, mas que foi capaz de fazer um Nápoles campeão, sem uma Sim, equipa de estrelas a rodeá-lo e que foi capaz também de fazer da Argentina campeã mundial. Portanto, exatamente. é diferente. Acho que é um conselho que posso deixar, é que vejam muito os documentários que existem do Maradona, porque era alguém muito especial. Sim, não só os da Netflix, mas inclusivamente o do Costa Rica, que também é. Não sei se já viste o do Costa Rica, Sim, sim. que também é excepcional. Tiago, uma vez mais, queria-te agradecer novamente pela tua presença aqui. Muito obrigado, Pedro. Continuação de bom trabalho e maiores sucessos. Obrigado. Obrigado. E a todos os ouvintes, não se esqueçam de seguir o Folha no Spotify, Apple Podcasts ou nas demais plataformas de streaming, quem ainda não fez, obviamente, e de colocar também um like na página do Facebook. Entretanto, podem também já subscrever o canal do Folha Seca no YouTube e acompanhar assim as conversas em formato de vídeo também. Um abraço a todos.